Ó, eu vou pegar uma massa, eu vou fazer um olhinho de um tamanho maior, mas é porque é só para vocês enxergarem na câmera. O que que acontece? Você vai ter que medir o olho na sua escultura, né? Na sua modelagem. Se é uma cabecinha assim, se é assim, se é grandona, tamanho real. Então, assim, você vai escolher o tamanho que você quer usar. Eu vou fazer grande, igual eu falei, por didática, tá? E aí você vai fazer a bolinha. O que que acontece quando a gente faz o olho? Normalmente, quando a gente coloca, por exemplo, o adesivo, ele fica um olho assim. Por quê? Porque o adesivo é achatado, mesmo que seja resinado, ele fica meio achatadinho. E quando a gente coloca a miçanga, fica aquela coisa sem nenhum tipo de naturalidade. Fica aquela coisa um pouco sem naturalidade, porque é uma bolinha preta ali no rostinho, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em não fazer um olho achatado, tá? Fazer um olho arredondadinho. Então, a gente vem aqui, faz uma bolinha, coloca aqui e aperta um pouquinho. Você vai ter que buscar fazer os dois olhinhos da mesma cor, ou do mesmo tamanho, tá? Você vai ter que buscar fazer os dois olhinhos do mesmo tamanho. Não precisa ser necessariamente idêntico, porque é um pouquinho difícil a gente acertar tamanho, tá? Mas busca fazer as duas bolinhas pelo menos parecidas. Aqui eu vou achatar um pouquinho, ó, só para firmar na tampinha que eu tô usando. Para fazer a íris, essa bolinha aqui do meio do olho, eu vou usar um pincel modelador, o cabo dele. É um pincel modelador daqueles menores, tá vendo? Mas eu vou usar só o cabinho dele. Se você vai fazer um olho menorzinho, você vai usar o cabinho da agulha de crochê ou qualquer outra coisa que você queira usar para o tamanho. Importante aqui é não fazer uma íris muito grande, que ocupe muito espaço no olho. Porque quando a gente olha para uma pessoa, a gente vê os dois lados do branco, né? Dependendo se a pessoa estiver olhando para frente, você vê os dois lados do olhinho e o centro dele também, que é a íris, que é a parte colorida. Então, eu vou vir aqui e vou apertar aqui um pouquinho. Ó. Aqui eu marquei a íris do olho. Ó, a gente marca a íris aqui. Se fosse fazer, por exemplo, um olhinho menor, vou pegar aqui para vocês verem, ó. Vou pegar um pedacinho de massa menor. Vou colocar aqui. Ó, faz bem redondinho. Na hora de apertar, não aperta muito. Pega a ferramenta que você vai usar, que é mais ou menos do tamanho da íris, e roda. Roda um pouquinho. O que eu aconselho que vocês façam aqui? Umedece um pouco a ferramenta que você vai usar para marcar a íris, tá? Pode umedecer ela um pouco. E assim você vai trabalhar a primeira modelagem do olho. Depois que você fez isso, você espera ele secar 100%. 100%. Por quê? Porque a gente vai pintar essa íris aqui agora. E se a gente não espera secar, a massa vai sugar um pouco de tinta. E aí ela vai manchar, tá? Tem que esperar secar. Eu vou pintar com aquarela. Aquarela normal, essa aqui é uma aquarela infantil, tá? Mas você pode usar a tinta que você tiver. Não tem problema. Pode usar tinta guache, pode usar tinta PVA, tinta acrílica, não tem problema nenhum. Para trabalhar com aquarela, a gente usa água, tá? Quando eu colocar a tinta aqui, ó, você vai perceber que ela vai espalhar sozinha aqui no olhinho. Ó, ela vai manchando, vamos dizer assim, a modelagem e vai espalhando. Esqueci de falar dos risquinhos para vocês. Se vocês quiserem fazer um olho mais realista ainda, quando o olho é muito pequenininho, eu não vejo necessidade de fazer isso, tá? Mas, se vocês quiserem fazer um olhinho mais realista ainda,
vocês podem pegar uma ferramenta pontiaguda, qualquer ferramenta que você tenha, e ir riscando assim, ó. Vai fazendo uns risquinhos e vai marcando a parte de dentro do olho. Porque daí quando você pinta, ele já vai fazendo essa parte aqui de risco do olho mais escuro. E aqui, ó, quando eu pintei, borrou, tá vendo? Então eu venho com o cotonete e vou limpando, ó, de fora para dentro, ó. Vou só passando o cotonete úmido de fora para dentro, tá vendo? Ó. Quando a gente limpa aqui com o cotonete, ó, as bordinhas, como essa parte aqui a gente afundou com a ferramenta redonda, então fica muito mais redondinho para pintar. O detalhe aqui é só pintar, é só limpar com o cotonete úmido de fora para dentro. Tá vendo? Você vai limpando a sujeirinha ali. E ele já fica redondinho, perfeitinho. E aí acaba com aquele problema que eu vejo que o pessoal fala assim que não consegue pintar, né? Ah, eu não sou boa com pintura, eu não consigo pintar muito bem, eu pinto e fica torto, a pintura borra tudo. Eu vou pegar um pincel mais fininho e vou fazer a bordinha aqui em volta desse olho. E aí, gente, aqui também vocês podem brincar com as cores, tá? Vocês podem acrescentar, por exemplo, ó, eu vou acrescentar um pouquinho de amarelo. Sei lá, um ocre, um amarelo ocre. Tirar o excesso aqui na minha mão. Para deixar um tom mais clarinho, mais coloridinho. Talvez na câmera vocês não consigam ver muito bem. Mas você pode mesclar. Se vocês forem fazer um tom de olho azul, por exemplo, para deixar bem natural, você mistura com um pouquinho de cinza, um pouquinho de preto, que daí ele vai ficar um tom bem natural, porque o azul ele não é um azul muito cheguei assim, muito clarão normalmente, né? O olho azul ele tem um tom de cinza. Então vocês podem trabalhar isso também, tá? E aqui, ó, eu vou pegar a bordinha agora com a aquarela preta e vou pintar. Só que eu vou pintar me preocupando só em deixar fino a parte de dentro, sem me preocupar com os borrados em volta. Por quê? Porque a gente tem a técnica do cotonete. Então não precisa se preocupar, tá? E aqui, gente, vocês podem, por exemplo, fazer vários, dependendo do tamanho que você faz a escultura. Se for sempre o mesmo tamanho, você faz vários, deixa pronto. E aí, quando você vai trabalhar, você tem um olhinho ali pronto. Pronto para você usar. Ó, só vou me preocupar com o risquinho aqui de dentro. Sem me preocupar com as laterais de fora. Por isso que é muito importante a massa estar bem sequinha. Porque se eu fizer isso nessa massa aqui, passar o cotonete, eu vou estragar toda a minha modelagem. Então, meus amores, tem que ter paciência para o biscuit, tá? Não pode ter pressa. Vamos por partes. Ó, vamos limpar aqui. De novo, mesmo processo. Observa que eu não tô enfiando o cotonete de dentro para fora. Eu tô colocando de fora para dentro, passando. Não tô colocando onde eu já pintei. Ó. E outra coisa. O cotonete tá levemente úmido. Ele não tá muito molhadão. Porque senão vai escorrer água. Ainda mais com a aquarela. Aí ele mistura tudinho aqui dentro. Tá? Ó. Vou limpar aqui. Vou limpando aqui. E aí, já finalizei a bordinha do olho aqui. Agora, a gente vai fazer aquela bolinha preta de dentro do olho. A gente pode até fazer ela de massa, tá? Mas dá para usar aqui, no caso aqui dá para usar aquele caviar de unha, não sei se vocês já ouviram falar. É uma bolinha preta. Dá para usar miçanguinha também. É importante só não deixar aqui, nesse caso, aparecer aquele furinho em volta dela, tá? Mas eu vou fazer com a clássica massa. Aqui um ponto importante para observar na hora de colocar a bolinha preta aqui do olho, da íris. Não faça ela
de uma forma que ela ocupe todo o espaço do olho, tá? Ela tem uma proporção legal ali, ela é central ali no olho, mas ela não ocupa toda a parte da íris, tá? Então é muito importante que a gente faça ela de um tamanho legal, ó, que mostre a íris em volta, mas ela ainda assim tá aqui. Esse tamanho aqui ficou excelente. Eu vou colocar um pinguinho de cola para ela não ficar sambando ali na modelagem. Eu vou usar uma cola aqui escolar, normal mesmo, tá? Um tubão que eu tenho aqui. Vou pegar um palitinho de dente, ó. Vou sujar aqui na cola e vou colocar aqui dentro. Vou pegar aquela bolinha preta de massa que eu fiz. Vou colocar aqui. E vou deixar ela secar. Busca sempre centralizar ela, tá vendo? Deixar bem no meio. Aqui nessa etapa, eu aconselho que vocês esperem secar de um dia para o outro, tá? Ou, não precisa ser de um dia para o outro, porque ele seca rápido, essa bolinha bem pequenininha. Mas secar algumas horinhas, pelo menos, porque daí você consegue usar o verniz vitral sem que ele enrugue a massa. Então, espere secar a bolinha preta que você colocou aqui no meio da íris, vem com o verniz vitral e pinga. Pinga, deixa ele descer ali, fazer o escorrer, atingir todas as bordas ali. Vem aqui de novo, ó. Não coloca muito, porque agora a gente tá preocupado em encher esse meio aqui do olho. Ó. Vou pegar mais um pouquinho aqui. O ideal agora é que a gente espere essa parte que a gente pingou aqui. Eu normalmente pingo verniz vitral umas 3 vezes, igual eu pinguei agora. Pingo uma, espero secar, pingo a segunda mão, espero secar e aí pingo de novo. E aí ele já fica totalmente arredondado. E aí quando você faz um olho assim, ele fica totalmente natural, fica muito mais real a sua peça. E igual eu falei, isso não serve apenas para os humanizados. Isso aqui serve também para as modelagens mais cuts, fofinhas, cartoon. É ótimo, tá? É ótimo para você diferenciar o seu trabalho do pessoal que faz aquela coisa mais padrãozinha, mais cara. E assim você consegue cobrar mais pelo seu trabalho, porque é um detalhe que faz toda a diferença na peça. Os olhos.